Hamas pode gerar uma alta no preço do barril do petróleo. A região reúne grande parte dos integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e concentra 60% das reservas mundiais. Para a colunista de economia da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa, o Brasil deve aprovar medidas econômicas internas para evitar interferências externas. A especialista acredita que apenas o envolvimento de outras nações na guerra, como o Irã, poderá causar impacto no valor do petróleo. Juliana analisa também o panorama econômico mundial e classifica a situação como incerta. É tudo muito ainda incerto, né? Há uma especulação, mas é claro que o ambiente está bastante tensionado, principalmente em relação a essa interrupção no fluxo do Estreito de Hormuz, por onde passa em torno de 20% da produção mundial de petróleo. Tem se por um lado um esforço ali dos produtores de petróleo em manter as cotações elevadas, por outro lado você tem os Estados Unidos fazendo de tudo para a economia esfriar, aumentando os juros, a China crescendo menos. Então, você tem essas duas forças mantendo o petróleo abaixo de $90. Mas aqui a leitura, por enquanto, é que é algo que parece mais localizado, que não tem esse efeito, né, tão forte para a inflação mundial. O economista André Perfeito também acredita que outros países deverão ser mais afetados diretamente pelo conflito entre Israel e Hamas. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele avaliou que o Brasil pode se blindar dos efeitos do conflito. O economista destaca que o índice Bovespa é sensível à variação do petróleo e que a Petrobras tem margem nos preços dos combustíveis, mas faz um alerta para o óleo diesel. E aqui no Brasil, a gente usa o índice Bovespa, né, para falar da Bolsa no Brasil. Só que o índice Bovespa é um índice que é muito sensível à variação, por exemplo, até de petróleo. Né? Você tem uma empresa gigantesca que é a Petrobras, que está experimentando altas hoje por conta da alta do petróleo. Então, perceba, né, a reação no Brasil fica um pouco mais limitada. Então, no caso do Brasil, tem alguma margem de manobra. Hoje os preços estão ajustados em relação ao mercado internacional. Dúvida é óleo diesel, gasolina nem tanto. Óleo diesel pode ser um problema maior. Ontem, em um evento no Rio de Janeiro, o presidente da Petrobras fez uma análise sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Segundo Jean Paul Prates, mesmo que a guerra gere volatilidade no mercado, a estatal atuará para diminuir os impactos nos preços dos combustíveis. Eu não atribuo a uma grande volatilidade concreta, específica em relação a produtos que fiquem escassos, etc., a guerra em si, mas aos efeitos da retórica toda entre países, etc. e tal. A gente vai acompanhar e vai se comportar do jeito que a gente está se comportando, sempre tentando mitigar essa volatilidade e usando os fatores brasileiros, de produção brasileira, para manter os preços mais ou menos estáveis. Vale lembrar que o Brasil não é autossuficiente na produção de diesel e tem grandes acordos com nações da região do conflito. Só no primeiro trimestre de 2023, o país importou 546 milhões de litros de óleo de países como os Emirados Árabes e Arábia Saudita. Com a guerra entre Israel e o Hamas, o preço do barril, que vinha caindo nas últimas semanas, registrou uma alta de mais de 4% ontem. O tipo Brent, usado como referência para a negociação no Brasil, ficou perto dos $88. 11 horas em ponto.